Este é o maglev. Um sistema de transporte revolucionário. Maglev não é ciência de foguete, vai muito além. Mas algo deu errado. No primeiro desastre do mundo de um veículo de levitação magnética, 23 pessoas morreram. Esta é a história por trás do transporte do futuro. Obras incríveis, trens do futuro. No interior bucólico do norte da Alemanha, localiza-se a fábrica que desenvolveu um veículo de levitação magnética, ou maglev. A fábrica para testes Transrapid custou mais de $1 bilhão e foi construída para colocar o veículo de levitação magnética em marcha. Esta pista de demonstração está em operação há mais de 20 anos e o maglev já viajou quase 1 milhão de quilômetros nela. Esta pista de teste é aberta ao público e todos os anos atrai milhares de turistas que experimentam a emoção de andar em um veículo de levitação magnética. No total, mais de 1 milhão de visitantes curiosos experimentaram a levitação em alta velocidade, todos sem incidentes. Mas neste dia de setembro, o maglev estava prestes a enfrentar uma chocante reviravolta nos fatos. O maglev parte para um teste. O veículo rapidamente acelera até 200 km por hora. Normalmente ele voa os quase 31,5 km da pista de teste em minutos, alcançando velocidades de 450 km por hora nas retas. Mas menos de 60 segundos depois do início do teste, algo impensável acontece. Um veículo de manutenção está verificando os trilhos, procurando detritos e problemas. É o primeiro grande acidente de uma tecnologia desenvolvida há um século. Começa uma investigação. Surgiram perguntas sobre o que e por que aconteceu. Há muita coisa em jogo, já que o maglev está a um passo de ser um grande avanço, pronto para mudar a forma como viajamos no século XXI. O maglev é um veículo impulsionado magneticamente que flutua sobre os trilhos e pode viajar a velocidades de mais de 500 km por hora sem nunca sair do chão e sem piloto. A maioria das pessoas não o conhece, mas segundo estes especialistas, as gerações futuras irão à estação do maglev em vez de irem ao aeroporto. Se o que eles dizem é verdade, é um tipo de transporte independente que possibilita viagens de trens interurbanos em velocidades mais altas que a de um carro de Fórmula 1. Com o maglev, a velocidade de uma aeronave se ajusta à conveniência dos trens, proporcionando embarque e desembarque rápidos nas estações localizadas bem no centro da cidade. Kevin Coates é consultor de transportes. É super interessante. Você pode realmente planejar sua viagem. Imagine só viajar por todos os Estados Unidos de uma cidade a outra. Normalmente em viagens de 350 quilômetros ou mais, chegando sempre no horário exato todas as vezes. Acho que as pessoas que viajam pelo país iriam achar isso inacreditável. E é o que esse novo sistema de transporte promete. O sistema de levitação maglev é o que diferencia das outras formas de transporte de massa. A tecnologia desse trem é um enfoque radical da locomoção. O maglev flutua sobre trilhos. Os trilhos e o veículo trabalham juntos para criar e controlar a levitação magnética e a propulsão. Nenhuma das partes é compatível com qualquer outro sistema de transporte. A Transrapid usa a atração magnética. Em todo o comprimento do veículo, ímãs presos na superfície desse braço de alumínio maciço são atraídos para a base dos trilhos. Computadores regulam a potência dos ímãs e mantêm o veículo suspenso precisamente em 10 milímetros. Não importa a carga útil, o maglev jamais entrará em contato com a superfície de concreto e aço da superestrutura.
Cada veículo maglev pesa 50 toneladas e tem capacidade para carregar uma carga útil de 20 toneladas, tornando-o mais pesado que um tanque. Este sofisticado sistema de levitação, além de suspender as 70 toneladas do veículo mais a carga útil, também o impulsiona a velocidades superiores a 400 km por hora e sempre 10 milímetros acima dos trilhos. Parece muito bom para ser verdade. Mas aqui, na pista de testes da Transrapid na Alemanha, uma equipe de engenheiros está desenvolvendo rapidamente a próxima geração de maglevs. É a maior instalação de testes desse tipo no mundo. Em um local perto da pista de testes, os veículos maglev são montados. Cada um é feito sob medida conforme rígidas especificações. Heiko Lobach, que trabalha na equipe de engenharia da TR-09, quer mudar o modo como viajamos. Existem várias diferenças. Teremos menos ruído, consumiremos menos energia e não haverá emissão de gases, nem problemas magnéticos, porque o campo magnético do sistema de levitação é menor que o campo magnético da sua televisão em casa. Esse pessoal tem tanta fé nesta máquina que já investiu bilhões de dólares. Quem vai comprar o sistema maglev? Bem longe da Alemanha, na República Popular da China, o maglev está revolucionando a infraestrutura de transporte. A China está emergindo rapidamente como uma potência econômica e o governo resolveu começar a construir os sistemas de levitação magnética. Enxergam vários benefícios. O país tem uma população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e necessita uma forma eficiente de transportes para as pessoas e produtos. Na sombra de uma escassez gradual de combustível fóssil, eles estão planejando para o futuro e seu plano inclui o maglev. Inicialmente, eles encomendaram 30 quilômetros de sistema maglev do centro da cidade de Xangai até o aeroporto internacional, ao custo de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Mas os engenheiros da Transrapid sabiam que esse primeiro contrato era realmente um teste. O governo está estudando linhas adicionais. Quer expandir o maglev por toda a China. Uma futura linha entre Xangai e a cidade turística de Hangzhou, uma linha de 170 quilômetros com um orçamento de 4 bilhões de dólares, e depois uma conexão entre Xangai e Pequim. Mais de 1.200 quilômetros com preço estimado em 22 bilhões de dólares. São quase 20 milhões de dólares por quilômetro. Por que os compradores chineses decidiram investir nessa tecnologia quando já existem tantos aviões e trens de alta velocidade? Por que apostar o futuro de sua economia em um protótipo? Para os engenheiros da Transrapid, a resposta é simples. Existe um grande problema com o sistema de transporte no mundo. Segundo eles, carros, trens e aviões já tiveram seu momento. Mas, em particular, a indústria da aviação está enfrentando uma crise sombria. As pessoas adoram os jatos porque eles são velozes, eficientes e reduzem o tempo das viagens de longas distâncias. A demanda por viagens aéreas está crescendo. Em terra, os atrasos são o maior problema. E o céu enfrenta engarrafamentos alados. Todos os anos surgem mais aviões e aeroportos maiores. O lançamento do Airbus, o Super Jumbo A380, dá continuidade à tendência de se construir aviões cada vez maiores. Mas essa solução não tem nada a ver com um outro grande problema enfrentado pelas linhas aéreas: o custo do combustível cada vez maior. Um 747 queima 170 litros por minuto, combustível suficiente para encher o tanque de 3 carros. E isso, segundo os peritos em maglev, está causando um problema. Na medida em que o petróleo for ficando mais caro, e isso é certo, mais raro ele ficará. E quanto mais as pessoas precisarem dele, o custo da viagem vai aumentar e não tem volta. Se o caso for esse, as pessoas vão começar a procurar um meio de transporte mais viável que possa substituir a viagem de avião.
Assim, a Transrapid pediu que seus engenheiros descobrissem o calcanhar de Aquiles da indústria da aviação. O ponto fraco é o voo curto, abaixo de 700 quilômetros. Nos Estados Unidos, voos abaixo de 1.000 quilômetros totalizam 50% do mercado da companhia aérea. Eles são caros, ineficientes e enchem o céu de aeronaves. Então, a Transrapid projetou um sistema maglev para ajudar a indústria da aviação nessas rotas curtas e substituir os voos com menos de 700 quilômetros por uma solução rápida, que não lesa o meio ambiente e com um custo eficaz. A China foi o primeiro cliente. O governo chinês reconheceu o potencial do maglev e encomendou o primeiro sistema de levitação magnética comercial do mundo. Mas agora, tem que construí-lo. E aí começa o problema. Como nas fases de pesquisa do avião, do carro, do trem, do foguete espacial, o maglev está sendo desenvolvido há décadas. As ferrovias na Alemanha têm uma longa história de inovação desde 1835. Os trens viajavam a mais de 200 km por hora nos anos 30. Um modelo em escala está em exibição numa pista de teste de 1.600 metros. Ele alcança velocidades maiores que 140 km por hora e faz curvas de 45 graus sem tremer. Foi nos anos 30 que o inventor alemão Hermann Kemper sonhou com um trem sem rodas pela primeira vez. Seria um sistema que aproveitaria a energia dos ímãs para suspender e impulsionar os veículos para frente. Mas dois grandes problemas atrasaram sua produção. O primeiro foram os computadores. Aparelhos eletrônicos poderosos como os computadores controlam o sistema e, por isso, passaram-se décadas antes que as teorias fossem testadas. Essas demonstrações estranhas não eram muito rápidas comparadas aos maglev de hoje, mas agradavam as multidões a ponto de manter a guinada do desenvolvimento vagarosamente à frente. E conforme a velocidade dos veículos aumentava, um segundo problema apareceu. Os engenheiros não encontravam um sistema de levitação que fosse estável ou confiável o bastante para suspender os trens do chão. Eles estavam caminhando para frente com a propulsão magnética, mas ainda dependiam das rodas. Como não conseguiam fazer o veículo levitar, a pesquisa e o desenvolvimento dessa tecnologia radical corriam risco de serem cancelados. O maglev estava a caminho de ser apenas mais uma nota de rodapé na história dos experimentos fracassados. Mas uma coisa mudou tudo isso e tirou o projeto do maglev do chão. Em 1974, os engenheiros da Transrapid experimentaram um novo sistema: dividir o motor em dois. Colocaram ímãs no trenó e instalaram o motor principal no trilho. Isso reduziu o peso do veículo. Com a ajuda de foguetes, esse protótipo foi impulsionado a 401 km por hora. Essa era a descoberta de que precisavam para dar nova vida ao projeto. E assim, para a Transrapid, só restava uma coisa para convencer o mundo de que aquele poderia ser um grande sistema. Eles tinham que construir um. Com os problemas do computador e do motor resolvidos, eles começaram a construir um sistema para a carga humana. Em 1980, escolheram a região de Emsland, ao norte da Alemanha, para a primeira pista permanente de testes. Uma configuração em curva com 31,5 km. Longe de olhares curiosos e críticas, começaram a provar que a tecnologia desenvolvida por eles era revolucionária. O sistema de trilhos foi construído para parecer uma pista comercial no tamanho e na distância. Com tudo no lugar, eles poderiam levar o maglev ao limite de velocidade, resistência e manejo. Hoje, a Transrapid está testando o TR-08. Eles finalmente construíram um sistema de levitação estável e, operando o trem diariamente e copiando a operação de um sistema público, os pesquisadores acreditam que irão redefinir o nosso conceito de viagem à distância. O sistema maglev combina a tecnologia ferroviária convencional e a vantagem do tempo da viagem aérea, criando um transporte de solo com eficiência de energia, baixa manutenção e alta velocidade.
Mas muitos países, como os Estados Unidos e alguns na Europa, fora a Alemanha, evitam o sistema. Os críticos acusam o maglev de ser um sistema não muito testado para ser construído. Nos Estados Unidos, quase não existem trens de alta velocidade e planos para sua introdução permanecem no limbo. Como consultor de transportes, Kevin Coates fica frustrado com a falta de interesse no maglev. Todo esse pessoal é gente de ferrovia que não quer apoiar algo novo, que não compreende. Esse é o problema. E todos os engenheiros, consultores que estão por aí estão tentando aconselhar o governo sobre o que devem fazer. Apoiam o que conhecem. E eles não conhecem o maglev. Eles conhecem as ferrovias, conhecem trilhos leves. Trilho leve é o nome chique que se dá para os bondes, e eles já eram. Mas na China, eles entendem a necessidade de ir além do transporte de trilho regular, que é considerado um sistema ultrapassado. Na verdade, o que fez o governo chinês ficar realmente interessado no maglev foi o incrível potencial futuro dessa tecnologia. Se der certo, poderá mudar o transporte em toda a China. E o melhor lugar para testar a primeira pista comercial é Xangai. Essa metrópole movimentada é o lar de 20 milhões de pessoas. Aí, a China antiga foi posta de lado e a nova e moderna China está emergindo dos escombros. Os chineses estão construindo a cidade do futuro e querem estabelecer um padrão. Profissionais são atraídos a Xangai por seu ambiente moderno e novas oportunidades de trabalho. E isso está criando problemas nas ruas. As previsões indicam que mais de 2 milhões de veículos vão congestionar as ruas de Xangai nos próximos anos. E as rodovias novas ficarão lotadas assim que forem construídas. O motivo pelo qual os chineses resolveram não apoiar novos aeroportos ou sistemas viários é que eles perceberam que transportar pessoas entre cidades usando eletricidade é uma solução sustentável para suas futuras necessidades de transporte. Em março de 2001, começou a construção de uma ligação de alta velocidade entre Xangai e o Aeroporto Internacional de Pudong. É o primeiro passo em direção à construção de uma infraestrutura de transporte para uma economia moderna. O que leva 1 hora de carro em tráfego congestionado, produzindo barulho e poluição, poderá se transformar em uma viagem calma de 7 minutos e meio porta a porta em um maglev. Parece uma grande ideia usar esse transporte para ajudar a solucionar os problemas. Mas os desafios à frente são imensos. Isso nunca foi feito antes. E agora, os engenheiros alemães têm que construir um sistema de transporte radical e fazer tudo certo. E tiveram de lidar com o solo sob Xangai que está afundando. No século passado, o solo afundou mais que 2 metros e não há previsão de interrupção. A tarefa de construir o sistema de trilhos foi dada a engenheiros chineses. Eles começaram a construir a enorme máquina motriz que irá do centro de Xangai até o aeroporto internacional. A primeira fase deste megaprojeto foi limpar o terreno da rota. Foi preciso derrubar edifícios e tirar pessoas que moravam ao longo do trajeto. Mas os problemas reais começaram quando eles examinaram o solo embaixo das demolições. Todo o trajeto foi traçado sobre planícies inundadas dos rios Yangtze e Rongpu. Lodo e areia foram se assentando ali durante milhões de anos. E o solo fofo e instável não suportaria a imensa infraestrutura necessária para o maglev. Carlos Ventura, engenheiro de estruturas. Um solo que não sustenta cargas como em Xangai é um solo que tem baixa capacidade de resistir a fortes pressões de cargas. E isso causará um efeito danoso na estrutura, porque ela vai afundar ou desabar ou apresentar excessivas deformações que não são aceitáveis. A China foi atingida por terremotos devastadores no passado. Se um terremoto atingir Xangai, as condições do solo poderão resultar num processo conhecido como liquefação ou solo líquido. Neste experimento simples, a professora Dawn Shuttle, da Universidade da Colômbia Britânica, demonstra como a liquefação pode fazer desmoronar uma estrutura sem sustentação.
Quando acontece um terremoto, as partículas de areia tentam se transportar para uma configuração mais densa. Mas como existe água no caminho, a carga é instantaneamente transferida para ela ao invés do solo. E a edificação afundará. Mas uma subestrutura adequada, como o estacamento, evita que a estrutura desmorone. O problema que mantém os engenheiros acordados à noite é exatamente a quantidade de subestrutura a ser construída. Para evitar que os trilhos balancem e minimizar o impacto de algum terremoto futuro, os engenheiros criaram um plano. A ideia era distribuir o enorme peso dos trilhos dentro da terra. As partes dos trilhos seriam montadas numa série de piers, posicionados a cada 25 metros ao longo do percurso. Os piers são colocados sobre a base de uma estaca. Esse bloco reforçado por concreto fica abaixo da superfície. Dando sustentação à fundação ficam as estacas. Há duas coisas que os engenheiros devem levar em consideração ao construir as bases das estacas. Primeiro, quanto maiores os piers, maior será a fundação. Em Xangai, as bases das estacas ficam a 2 metros de profundidade e têm entre 10 e 12 metros de largura. Isso significa que ao longo do percurso deve existir pelo menos 1 metro entre as bases. Mas os engenheiros também levam em consideração a capacidade de suporte de carga do solo sobre o qual estão construindo. Quanto pior o solo, mais estacas são necessárias e mais profundas as bases devem ser. Em Xangai, o solo é tão ruim que os engenheiros tiveram de enterrar as estacas a 30 metros. Em alguns casos, eles precisam descer a 70 metros, o que equivale a um prédio de 23 andares. Cada base cobre 20 a 24 estacas. Durante o curso do projeto, eles instalaram mais de 24 mil estacas. Eles só têm 16 meses para completar essa fase antes que os primeiros veículos de levitação magnética cheguem da Alemanha. Enquanto isso, os engenheiros da Transrapid trabalham sob pressão para entregar os veículos que cruzarão os trilhos construídos pelos chineses. O problema é que eles nunca construíram um sistema maglev comercial. Eles só fizeram protótipos. Esse não é um produto para teste. Os chineses precisam que ele funcione e funcione sem falhas. Eles ganharam o projeto bilionário do maglev de Xangai e têm apenas 22 meses para entregá-lo. O plano é levar o protótipo TR-08 a uma produção em larga escala. O compartimento de passageiro apresentou poucos desafios porque esta parte é construída como qualquer outro compartimento de trem para passageiros. Mas as comparações terminam aí. Ao contrário do trem comum, que tem locomotivas que puxam muitos vagões, o maglev inteiro é uma unidade de propulsão e levitação. Para Xangai, a dificuldade está em construir 15 sistemas de propulsão distintos em um prazo quase impossível. Um maglev não tem partes móveis ou geradores para fornecer energia aos faróis, computadores e peças eletrônicas alojadas no veículo. Quando está em movimento, ele tira energia da placa de acumulador que ativa os ímãs. Baterias gigantescas armazenam energia para abastecer as luzes e energia para os computadores de bordo durante as operações. Elas também realizam funções de backup para os ímãs. Se houver falta de energia, o maglev não para de repente nos trilhos. As baterias começam a funcionar e mantêm o veículo em movimento com tempo suficiente para parar suavemente. O sistema de propulsão e levitação usa eletroímãs. Espirais de arame recebem uma carga de eletricidade para gerar um campo magnético. Quanto mais espirais e corrente, mais potente é o campo. Não se sabe quantos ímãs vão a bordo ou quanto cada um consegue suspender porque são segredos comerciais. Mas controlando essa energia, a Transrapid descobriu como suspender e mover seu veículo de 70 toneladas.
O motor linear usado no sistema de propulsão magnética do maglev pode ser encontrado em outros tipos de transporte. O motor linear é usado quando se exige aceleração rápida e estável. Mas isso não significa que não possa também ser divertido e alegre. Neste parque de diversões, a tecnologia de propulsão magnética adaptada do maglev é usada para impulsionar esse carrinho em altas velocidades. O objetivo desta experiência é oferecer aos frequentadores do parque uma amostra das forças G que a tecnologia magnética proporciona. Esta é uma das atrações mais rápidas nos Estados Unidos. Os passageiros são levados de 0 a 160 km por hora em apenas 7 segundos. Eles sobem como um foguete em uma torre da altura de um prédio de 41 andares. Param e ficam pendurados durante 6 segundos e meio completamente sem peso, até que o carrinho atinja o ponto final e comece a sua arrepiante descida. Este é o tipo de decolagem que o maglev consegue alcançar. Mas essa é apenas uma fração de sua força de aceleração potencial. A Marinha está adaptando a propulsão do maglev para a catapulta a bordo de seus porta-aviões. Eles dependem de pistões movidos a vapor para lançarem suas aeronaves. Isso já foi testado e aprovado, mas é antiquado, pouco eficiente e, acima de tudo, muito perigoso, tanto para os pilotos como para os aviões. Os porta-aviões do futuro serão equipados com sistemas de propulsão maglev tanto para a decolagem como pouso das aeronaves e, para isso, utilizando superímãs. A vantagem será um controle maior e vida útil mais longa das aeronaves. Isso também significa ter controle sobre a quantidade de força a ser aplicada dependendo do peso do avião. Se houver a oportunidade de se usar todo o potencial, os resultados serão espetaculares. Na base Holloman, da Força Aérea Americana, no deserto do Novo México, existe uma pista de testes que usa um trenó impulsionado por foguetes para testar sistemas de defesas que atingem a Mach 8. Em 2003, esses trenós foguetes estabeleceram o recorde de velocidade em terra com incríveis 10.430 km por hora. 0. Fogo! É esta combinação poderosa entre foguetes e ímãs que leva o maglev à hipervelocidade. Com velocidades assim, um veículo maglev se movendo através de um tubo de vácuo ou um túnel, onde não existe a fricção do ar, pode atingir mais de 6.000 km por hora. Para conhecer esta máquina incrível, é preciso andar nela. E aqui na pista de testes, em Aisland, o público entra em contato com um veículo maglev pela primeira vez. Este é o centro de comando de testes do maglev da Transrapid na Alemanha. Temos uma pista de testes com 32 quilômetros, aqui com uma reta de 8 quilômetros para testes em alta velocidade. E nas partes norte e sul da pista de teste, temos uma curva, e essa configuração também nos permite fazer testes de duração com o veículo. Depois de uma inspeção cuidadosa do hangar, o centro de comando dá o sinal verde. O maglev está pronto para sua corrida teste em alta velocidade. Com um clique no mouse, os computadores ativam os ímãs e o maglev começa a desafiar a gravidade. Este trem peso pesado está pronto para esticar as pernas. Hoje ele vai atingir 400 km por hora. Os técnicos assumem suas posições e o teste de velocidade começa. Estes homens e mulheres são a única parte humana de toda a operação completamente controlada por computador.
A Transrapid acredita que, eliminando os seres humanos da operação, ela obtém um sistema mais dinâmico e seguro. Assim, eles passam o controle para os computadores. A velocidade máxima de um trem da Transrapid é de 310 milhas por hora ou 500 quilômetros. Nestas velocidades, uma pessoa não consegue reagir depressa o bastante. Eles mantêm o veículo numa distância exata dos trilhos para que a viagem seja suave e os computadores controlam a energia liberada pelos trilhos ao veículo e que vai impulsioná-lo. Nesta pista de testes em tamanho normal, cada viagem tem uma finalidade: incrementar cada vez mais a tecnologia. O maglev é completamente automático. Assim, os computadores também estão controlando a aceleração. Ela é forte e constante, mas gradual o suficiente para não jogar os passageiros contra o encosto de seus assentos. A primeira vez que andei no maglev foi na pista de testes da Alemanha. Eu estava no primeiro vagão e olhei pela janela, e o que é realmente incrível nesta experiência é que o veículo se move pelo trilho e você tem a impressão que está vendo um filme, uma animação de alguma coisa. É tão suave, não dá para acreditar que algo que se mova tão rapidamente possa realmente ser tão suave. E, na verdade, é a precisão que existe entre o veículo e os trilhos que, de tão exata, a vibração é reduzida a quase nada. Os técnicos não têm tempo de aproveitar a paisagem. Eles estão completamente concentrados na viagem teste. Eles fazem a curva gigantesca e se preparam para acelerar na reta de mais de 10 quilômetros. O maglev vai atingir a sua velocidade máxima neste teste. Como o veículo maglev levita, a fricção do contato entre a roda sobre o trilho encontrada em trens convencionais é eliminada. Isso significa que a velocidade é maior com taxas mais altas de aceleração e desaceleração. A potência não é medida em cavalos, mas em bytes e kilowatts. Estes supercomputadores fazem milhões de cálculos por segundo, enviando e recebendo informações dos ímãs e dos trilhos para poder manter o maglev estável e em movimento. É parecido com uma prancha de surf cortando uma onda magnética. É assim que ele é impulsionado. E os engenheiros impulsionam o Transrapid, aumentando a onda nos trilhos. Isso é muito controlado e sabemos que podemos andar nele sem cinto de segurança. É realmente muito agradável. A pista de teste é capaz de simular todas as situações imagináveis que um maglev vai encarar durante a sua operação comercial. Ele já foi testado na chuva, neve, vento e tempestades pesadas. Nas curvas, a velocidade fica restrita a 200 km por hora para o próprio conforto dos passageiros. Na pista de testes, assim como em uma operação normal, os passageiros não podem ser submetidos a forças centrífugas altas. Quando alcança a reta, o maglev acelera ao máximo. Não há truques de câmeras aqui. Este é o tempo real. Os técnicos estão ocupados recolhendo dados para análise. A velocidade e o desempenho do maglev estão sendo cuidadosamente observados no centro de controle. O maglev atinge 400 km por hora quando passa pela reta e completa o teste com sucesso. Os dados são recolhidos e os engenheiros voltam para suas pranchetas para aperfeiçoar a próxima geração do maglev. É muito interessante trabalhar nessa equipe, mas não trabalhar um dia é como ficar parado no tempo. Temos muitos testes diferentes a fazer e isso torna as coisas interessantes. E, com certeza, agora estamos na fase onde o sistema entra em operação comercial e isso torna tudo muito mais interessante que antes. O primeiro maglev do mundo foi entregue em Xangai no verão de 2002 e o levantamento de pesos pesados começou.
Aqui, uma falha podia ser medida em frações de milímetros. Os operários deram início à delicada operação de suspender o compartimento de passageiros. Fazia poucos meses que eles tinham começado a construir o maglev e uma vigilância cuidadosa foi mantida a cada passo da montagem do chassi e do compartimento de passageiros. Os computadores foram montados. Chegou então a hora da verdade. Será que ao usar a força, o veículo se suspenderá? Os botões foram acionados e o vagão começou a levitar. Depois do teste bem sucedido, ele foi desmontado. O chassi superior foi separado do sistema de propulsão. As seções dos vagões foram colocadas em carretas e levadas a um navio de carga que seguiria viagem para Xangai. Restaram 2 problemas. Eles construíram 3 vagões em 15 meses e precisavam entregar mais 12 em 12 meses. Será que esses vagões cuidadosamente montados na Alemanha funcionariam nos trilhos que estavam sendo construídos em Xangai? Os resultados poderiam ser a coisa mais importante desde a locomotiva, ou um fracasso de $1 bilhão. No dia 11 de setembro de 2002, 18 meses depois do início da construção, os vagões do maglev foram colocados nos trilhos e começava o teste. Era necessário fazer isto antes que o público começasse a usar o maglev para ir do centro da cidade até o aeroporto. Depois de toda a pompa e cerimônia, chegou a hora dos engenheiros comprovarem que o conceito funcionava. Os engenheiros alemães e chineses tinham técnicas, sistemas e tradições de engenharia diferentes, mas foram capazes de superar os problemas de tempo e distância e executaram as especificações que têm tolerância do sistema de apenas menos de 2 milímetros. Os trilhos em Xangai eram uma adaptação da versão alemã. Ao invés de construírem um trilho em viga com 50 metros de comprimento, os engenheiros chineses cortaram-na ao meio e usaram uma trave de 25 metros. Isso dobrou o trabalho e o número de vigas exigidos para a reta de 30 quilômetros. Mas isso facilitou o transporte e desmonte dos vãos e dessa forma eles conseguiram cumprir o prazo da construção. Até para os especialistas foi uma maravilha técnica. Em Xangai temos um sistema de trilhos com 30,5 km, ou seja, construído com 1 milímetro de tolerância em toda a sua extensão. Que eu saiba, não há nada no mundo que chegue perto desse nível de precisão. Para manter os trilhos funcionando sob especificações operacionais rígidas, os engenheiros usaram um sistema de mancal ajustável que permite que eles ajustem os trilhos se afundarem. O sistema de mancal triplo suspende ou baixa a viga do trilho para ajustá-lo à acomodação. Existem mais 10 mancais ajustáveis ao longo de todo o trajeto. Mas nem todas as seções do trilho são peças rígidas de concreto. Algumas são feitas de aço. Estas chaves de aço podem ser movidas sob comando e permitem que o trem troque de trilho. Mas com o limite de velocidade de 200 km por hora nas curvas, uma repentina mudança de direção nessa alta velocidade derrubaria os passageiros. Agora que o trilho está virtualmente perfeito e o primeiro veículo maglev montado em segurança, eles fizeram um teste com um único trem. Nos testes de velocidade, os engenheiros conseguiram atingir 501 km por hora e estabeleceram o novo recorde mundial em sistemas ferroviários comerciais. Mas eles tinham mais um obstáculo. Havia 2 trilhos correndo um ao lado do outro e eles precisavam fazer 2 veículos se cruzarem. Os trens passariam muito próximos um do outro numa velocidade combinada de 860 km por hora.
Baseados em simulações e pesquisas, os veículos foram desenhados e construídos para suportar os efeitos da alta pressão do vento conforme se cruzasse em alta velocidade. Mas um teste de verdade nunca tinha sido feito. Os engenheiros não permitiriam o uso público até que esse teste fosse realizado. Um deles partiu da estação Longyang Road, no centro da cidade, e o outro da estação no aeroporto de Xangai. Em 3 minutos e meio, eles chegariam à metade do caminho onde se cruzariam. Cada um atingiu a velocidade de 430 km por hora. Eles manteriam essa velocidade por menos de 1 minuto. Em uma velocidade combinada de 860 km por hora, os maglevs se cruzaram. Foi um sucesso incrível para a equipe. Os maglevs sobreviveram intactos a esse teste. Agora, a única questão permanecia. Será que as pessoas realmente pagariam para usá-lo? Os chineses lotaram este novo sistema de transporte. Em pouco mais de 3 anos, 8 milhões de passageiros já usaram o maglev de Xangai. É realmente um meio de transporte fenomenal. E é com sua confiabilidade que eu fico mais impressionado. Numa distância de 30,5 km, a viagem dura cerca de 7 minutos e meio. Os veículos chegam e partem na hora, minuto e segundo corretos, 99,92% das vezes. Isso é fenomenal. É tão perfeito que as pessoas podem não acreditar. Os veículos maglev de Xangai já viajaram bem mais de 2 milhões de quilômetros e trabalham entre 9 e 18 horas por dia. O povo de Xangai os considera uma atração turística. E por uma boa razão. Ele é atualmente o único sistema maglev comercial de alta velocidade no mundo. Em agosto de 2006, uma bateria defeituosa provocou um incêndio. Ninguém ficou ferido. Apesar desse incidente, a ficha de segurança do maglev de Xangai é impecável. Ele roda com precisão de segundos a cada 7 minutos e meio. Para a China, o maglev de Xangai é um protótipo para sua própria indústria de maglevs e lança uma nova era para o sistema de transporte chinês. Mas qual é o futuro do maglev fora da China? O incidente com o maglev da Transrapid na Alemanha não ajudou a criar confiança na tecnologia. É uma história triste porque não deveria ter acontecido. Não foi de forma alguma falha da tecnologia. Alguém cometeu um erro ou algumas pessoas cometeram um erro e, infelizmente, pessoas morreram. Os especialistas ainda investigam o motivo do acidente e também investigam os danos. Há lições a serem aprendidas em cada tragédia. Kevin Coates destaca alguns fatos interessantes. Por mais terrível que tenha sido a tragédia na Alemanha, há muitas coisas que realmente me chocam conhecendo o sistema como conheço. O primeiro ponto e o mais importante é que, já que os maglevs não transportam sua fonte de combustível, não houve incêndio, nem explosão, nem houve fogo. E o fogo é uma coisa terrível. Ou seja, quando aviões caem, temos incêndios. Quando carros e caminhões batem, temos fogo. Mas nada disso acontece com esse sistema. A outra coisa é que o veículo não descarrilou. Mesmo tendo batido num vagão de manutenção, ele não saiu de seu trilho. O descarrilamento pode ser um problema sério nos sistemas ferroviários convencionais. No dia 3 de junho de 1998, no norte da Alemanha, a roda de um trem ICS partiu. O trem descarrilhou a 200 km por hora. A força dos vagões que se bateram no momento do descarrilamento provocou morte e ferimentos em passageiros por todo o trem. 101 pessoas morreram e 105 sofreram ferimentos graves. Mas esse tipo de acidente, quando os veículos se chocam e parecem canivetes e tombam, é praticamente impossível no sistema maglev. Não ficam parecendo canivetes nem tesouras. O resultado disto é que as pessoas podem ter certeza que esses sistemas que cortam suas comunidades não oferecem risco de danos colaterais no caso de algum impacto. Eu ouso dizer que um impacto como esse não aconteceria numa linha comercial. Na verdade, em Xangai, a chance de um acidente parecido acontecer é quase impossível.
Sendo uma linha comercial, sistemas de segurança contra falhas foram instalados e se o computador detectar algo na pista, ele imediatamente interrompe o serviço. A pista da Alemanha é experimental e o sistema tem controles manuais para facilitar os testes de velocidade. Isso me mostra que você pode tentar eliminar o quanto quiser o ser humano das operações de transporte em alta velocidade. Mas alguém vai ter que apertar o botão de partida. E alguém apertou e fez isso na hora errada. Porém, apesar disso, apesar da terrível perda de vidas, eu continuo 100% convencido de que não há sistema de transporte mais seguro no mundo. O Maglev de Xangai é um exemplo internacional bem-sucedido de cooperação na engenharia e na construção. Para a China, é um passo à frente no sistema convencional de viagens, tais como aéreos e terrestres que dependem do petróleo. O sistema representa um novo padrão para o transporte terrestre veloz. E conforme as populações crescem no mundo todo, os centros urbanos ficam cada vez mais congestionados, cresce a pressão sobre nossa infraestrutura nos transportes. O ponto forte do Maglev é a sua capacidade de transportar pessoas e produtos de maneira mais eficiente. E ele faz isso sem pistões, turbinas ou partes móveis. E o mais importante, é um sistema que não depende do petróleo como os trens e as viagens aéreas. Mas será que o mundo está preparado para a transição e adoção do veículo de levitação magnética? De acordo com os especialistas em meios de transporte, tudo o que devemos fazer no momento é investir no futuro da nova tecnologia. Versão Marshmallow São Paulo.